A Rádio Atlan apresenta Guardiãs do Tempo, mulheres que fizeram a diferença na humanidade. Ciência, filosofia e espiritualidade. Apresentação: Giane Miranda. Olá a todos, aqui fala Giane Miranda e eu sou autora de duas trilogias. Uma, A Vida de Pandora, e a outra, A Vida de Eolus Bell. Esse é o programa Guardiãs do Tempo, mulheres que fizeram a diferença no mundo. E hoje vamos falar sobre Maria Madalena. Quem foi ela, o que ela fez, como foi vista e qual o seu legado deixado para a humanidade. Inicialmente, eu gostaria de comentar o motivo que me fez escolher como tema de trabalho a luta de algumas extraordinárias mulheres e o que elas realizaram no mundo. Muito do que foi feito por elas passou de forma desapercebida e até mesmo foi completamente distorcida ou escondida pela sociedade que estavam inseridas. Muitas mulheres lutam há muito tempo para que possamos ser livres, independentes e principalmente para que elas próprias sejam reconhecidas como membros ativas e merecedoras do mesmo reconhecimento que sempre é atribuído aos homens que estão ao seu lado, seja na figura de um pai, irmão ou marido. Não estou aqui para atrelar o que essas corajosas mulheres realizaram à mera questão de ser feminista ou não. Isso não importa, até porque muitas das que aqui irei citar fazem parte de um tempo em que esta atual sociedade chama de assunto mitológico. O mais importante para mim nesse momento é trazer à tona a história e o trabalho que estas mulheres, mitológicas ou não, efetivaram para que a humanidade evoluísse e fosse livre. A mulher que irei apresentar aqui para vocês ficou conhecida na humanidade como Maria Madalena. E o que ela fez em prol dos humanos? Essa é a questão que nós tentaremos responder ao longo do nosso programa. Qual foi a sua participação e o seu legado deixado para que nós humanos pudéssemos conhecer o seu trabalho? Eu vou começar aqui fazendo a narrativa de um filme que eu achei de uma sensibilidade ímpar a respeito de Jesus e o relacionamento que ele manteve com Maria Madalena. Entretanto, eu gostaria de colocar que quando eu chamei de relacionamento, eu não quis dizer com isso que seria um relacionamento amoroso, mas sim um relacionamento entre pessoas que se conheceram e que conversavam e que dialogavam a respeito do que o Mestre Jesus estava naquele momento ensinando, educando os seus discípulos. Então, o filme que eu me referi chama-se Maria Madalena. Esse filme foi lançado em 2018 e o olhar desse filme ele volta completamente para a figura de Maria Madalena, que foi representada no filme por Rooney Mara, e o Jesus foi apresentado por Joaquim Fênix. Então, assim, quais são as questões apresentadas no filme? Ele começa apresentando uma Maria Madalena perdida e sem rumo, né, que é levada, que ela está indo em direção às águas, né? E ela entra nessa água dialogando com ela própria. E ela se mostra muito angustiada, muito abatida, sem entusiasmo e sem alegria. Então, a preocupação dos familiares se agravam, né, quando ela se mostra insatisfeita com o que lhe é proposto, no caso que seria casar e ter filhos. E aí Maria Madalena está completamente abatida por essa possibilidade, porque ela sabia que naquela época, segundo a tradição da época que ela viveu, a partir do momento que ela saísse da responsabilidade do pai e fosse casar e ter filhos, ela passaria a responsabilidade do marido. Então, o marido passaria a decidir sobre a vida dela. Então, no filme apresenta que Jesus é chamado pelo pai de Maria Madalena para falar com a filha, para poder entender os motivos pelo qual ela está triste, abatida, e Jesus pergunta a ela: o que você teme em você mesma? E ela responde: meus pensamentos, meus desejos, minha infelicidade. E Jesus continua: o que você deseja? E ela responde: não tenho certeza. Conhecer Deus e mesmo assim você sente a presença de Deus sem conhecê-lo? E ela diz:
Às vezes, quando tudo está calmo, acho que o sinto. Em seguida, Jesus coloca a mão sobre a testa de Maria Madalena e lhe diz sorrindo: Não há demônios aqui. Porque, na verdade, a família de Maria Madalena acreditava que ela estava com demônios no corpo, já que ela não queria seguir as tradições, ela não queria obedecer o pai, ela estava extremamente triste, angustiada, e o filme apresenta ela ou dentro de um quarto, solitariamente, ou então nessa situação andando a esmo, né? Muito angustiada, entrando nas águas. Então, Jesus, ao escutá-la, diz a frase célebre: Não há demônios aqui. Bom, então o filme apresenta uma dose de ambiguidade nesse movimento, né, com essa fala. No primeiro momento, parece negar a possessão demoníaca, o que significa também uma contradição com os textos dos evangelhos, que afirmam que Maria Madalena estava possuída por 7 demônios. Por outro lado, qual o sentido do gesto de Jesus de pôr a mão sobre a cabeça de Maria Madalena? O filme recria os episódios, os personagens bíblicos, e esse é o sentido de abordar a vida de Cristo a partir do olhar de uma mulher que busca em plena vida a alegria e o dom da vida, que busca a fé numa vida que não se esgota no mundo. Estamos diante de um filme que é sustentado principalmente pelas intuições silenciosas de Maria Madalena, que, com seu recolhimento interno, com a sua escuta atenta, com seu olhar contemplativo, é a apóstola que melhor compreendeu Jesus. Ao buscar inserir a persona feminina no texto dos seguidores de Jesus, o filme acaba transportando para Madalena muito mais do que a caracteriza. Ou seja, aqui ele faz um aparato, ele faz uma comparação da importância de Maria Madalena como uma persona feminina, uma discípula de Jesus, e compara que essa forma de Maria Madalena, do recolhimento, do olhar contemplativo, da escuta, né, do que o mestre ensinava aos homens, que ela tornou-se um personagem ímpar em todo esse processo e acabou por se tornar apóstola de Jesus, apesar de não ser reconhecida pelo grupo como uma apóstola, e sim como uma seguidora de Jesus. Então, assim, esse filme realmente ele é muito sensível, quem puder veja, ele apresenta essa visão dessa Maria Madalena, aonde pelo desejo de ser mais do que ele era exigido na sua época, da sua cultura de apenas casar e ter filhos, ela queria conhecer Deus, ela queria entender a vida, ela queria aprender, porque naquela época não era dada o direito para que as mulheres aprendessem, sequer elas podiam ser instruídas. E quando elas iam nos cultos, né, que havia de adoração ao Deus de Israel, elas não podiam entrar, só os homens entravam para escutar a palavra. As mulheres não, elas ficavam fora, elas não tinham esse direito. Então, assim, eu comecei apresentando esse filme, falando sobre ele, sobre essa sensibilidade de apresentar, em primeiro plano, não Jesus, mas sim a construção do que viria a ser conhecido posteriormente como Maria Madalena. Então, vamos falar um pouquinho agora a respeito, saindo fora do filme, vamos conversar um pouco de quem foi Maria Madalena. Então, Maria Madalena, também chamada de Maria de Magdala, era uma seguidora próxima de Jesus. O seu nome indica que era originária de Magdala, uma cidade na margem ocidental do mar da Galileia. No Evangelho, ela é mencionada como a mulher que foi libertada dos 7 demônios por Jesus, o que alguns interpretam simbolicamente como uma libertação espiritual ou psicológica, ou seja, é uma transformação que Maria passou. E a partir dessa transformação, ela se tornou uma discípula fiel, acompanhando Jesus durante o seu ministério, a crucificação e sendo a primeira testemunha da sua ressurreição. E o que Maria Madalena fez? Ela foi uma seguidora de Jesus. Maria Madalena estava entre as mulheres que acompanhavam Jesus e seus discípulos, e elas davam o aparato, tanto material, muitas delas, né? Elas cozinhavam, elas
ajudavam a montar o acampamento, e muitas delas também financeiramente ajudavam nos percursos que Jesus foi fazendo, né, nas viagens que ele foi fazendo para apresentar o Evangelho. Outro ponto importante de Maria Madalena é que ela estava presente na crucificação. Ela e algumas mulheres, na hora que Jesus foi preso e posteriormente crucificado, os apóstolos fugiram e se esconderam com medo de também serem presos. As mulheres permaneceram junto a Jesus e o acompanharam na Via Crucis e também na crucificação. E Maria Madalena é apresentada em vários textos bíblicos como aquela que ficou junto à mãe, a mãe de Jesus, ao pé da cruz no momento da crucificação. Então, também ela tem um papel importantíssimo porque ela foi a primeira testemunha da ressurreição de Jesus. Todos os 4 evangelhos concordam que Maria Madalena foi a primeira pessoa a ver Jesus ressuscitado e a levar a notícia aos outros discípulos, né? E esse episódio deu a Maria o título de Apóstola dos Apóstolos, pois foi ela quem anunciou a mensagem central do cristianismo, a ressurreição. Vamos dar um pequeno intervalo e logo em seguida voltaremos para continuar a falar sobre Maria Madalena. Estamos de volta e vamos agora falar de forma mais aprofundada, quem foi Maria Madalena, o que ela fez e como é que ela foi vista. Então, Maria Madalena foi uma das figuras mais importantes e fascinantes do Novo Testamento. Ela praticamente é mencionada em todos os 4 evangelhos. Ela é frequentemente descrita como uma seguidora leal de Jesus, que desempenhou um papel central em vários momentos cruciais da sua vida e ressurreição. Embora tenha havido muita confusão e especulação sobre a sua identidade ao longo dos séculos, especialmente no Ocidente, não há evidências bíblicas de que Maria Madalena tenha sido uma prostituta. Embora tenha havido muita confusão e especulação sobre a sua identidade ao longo dos séculos, especialmente no Ocidente, não há evidência bíblica de que Maria Madalena tenha sido uma prostituta. Essa associação surgiu no século VI, quando o Papa Gregório I uniu sua figura a outras mulheres mencionadas na Bíblia, mas isso foi posteriormente corrigido pela Igreja Católica em tempos modernos. O papel de Maria na narrativa da ressurreição aumenta muito no relato do Evangelho de João, que, segundo João, capítulo 10, versículo de 1 a 10, Maria Madalena foi sozinha ao túmulo quando ainda estava escuro e viu que a pedra já havia sido removida. Ela não viu ninguém, mas imediatamente correu para contar a Pedro e ao discípulo amado, que foram com ela até a tumba e confirmaram que estava vazia, mas foram para casa sem encontrar Jesus. Em João, Maria, agora sozinha no jardim fora da tumba, viu 2 anjos sentados onde o corpo de Jesus estava. Então Jesus ressuscitado se aproximou dela. A princípio, ela o confundiu com um jardineiro, mas depois de ouvi-lo dizer seu nome, ela o reconheceu e gritou: Rabone, que significa professor em aramaico. Então, assim, como a humanidade viu Maria, né? Maria Madalena? A percepção sobre ela variou amplamente ao longo dos séculos. No Novo Testamento, ela é retratada como uma discípula fiel e corajosa. Não há evidências de que fosse pecadora ou prostituta. Na Idade Média, no século VI, o Papa Gregório Magno combinou Maria Madalena com outras mulheres mencionadas na Bíblia como a pecadora que ungiu os pés de Jesus. Isso está descrito em Lucas, capítulo 7, versículo 36 até o 50. Isso levou à ideia errada de que ela era uma pecadora arrependida, que foi uma visão amplamente difundida naquela época. E qual foi o papel de Maria Madalena no gnosticismo, ou seja, no trabalho que ela realizou após a ressurreição de Jesus, após ele começar a falar de forma diferenciada. Então, quando ele se apresentou a Maria, ele trouxe uma boa nova, ele trouxe um novo modo de pregar, um novo modo de ver os ensinamentos que ele tinha dado até então. No gnosticismo, Maria Madalena ocupa um lugar ainda mais elevado, sendo muitas vezes vista como uma figura de autoridade espiritual e uma detetora de sabedoria esotérica. Nos textos gnósticos, como o Evangelho de Maria
o Evangelho de Filipe e Piste Sofia descrevem Maria como uma confidente íntima de Jesus, alguém que possuía um entendimento profundo dos seus ensinamentos. Em um desses textos gnósticos, que ele é considerado como apócrifo, ou seja, ele não faz parte do cânone da Bíblia, que é reconhecida como sagrada, chama-se O Diálogo do Salvador, no qual Maria Madalena é uma figura central. O primeiro diálogo nesse texto apócrifo mostra Jesus e Maria Madalena conversando, né? Esse texto ele foi descoberto em 1945 na biblioteca de Nag Hammadi. E o diálogo consiste em uma conversa entre Jesus e dois apóstolos, no caso Tomé e Mateus. Na fala 53, o diálogo atribui a Maria três aforismos, três frases que são atribuídos a Jesus no Novo Testamento. Quais são eles? A maldade de cada dia é suficiente, os trabalhadores merecem sua comida, os discípulos se parecem com seus professores. Ou seja, são essas três frases que nesse diálogo do Salvador apontam que foi dita por Maria, mas no Novo Testamento é colocado como se Jesus houvesse dito essas três frases. O narrador, nesse texto apócrifo, O Diálogo do Salvador, elogia Maria, afirmando que ela falou esta declaração como uma mulher que entendia tudo. Já em Piste Sofia, que possivelmente foi datado no século II e é o melhor sobrevivente dos escritos gnósticos, ele foi descoberto no século VIII e é um grande volume contendo numerosos tratados gnósticos antigos. O documento assume a forma de um longo diálogo no qual Jesus responde às perguntas de seus seguidores. Das 64 perguntas, 39 são apresentadas por uma mulher chamada Maria ou Maria Madalena. Prestem atenção. Das 64 perguntas feitas a Jesus ressuscitado, a Piste Sofia, 39 são apresentadas por uma mulher. A certa altura, Jesus diz: Maria, bendita a quem aperfeiçoarei em todos os mistérios das alturas. Discursa abertamente tu, cujo coração está elevado ao reino dos céus mais do que de todos os teus irmãos. Em outro ponto, ele diz a Maria: Muito bem, Maria, você é a mais abençoada de todas as mulheres na terra, porque você será a plenitude da plenitude e a conclusão da conclusão. Simão Pedro, irritado com o domínio de Maria na conversa, diz a Jesus: Meu mestre, não podemos suportar essa mulher que atrapalha e não deixa nenhum de nós falar, embora ela fale o tempo todo. Maria se defende dizendo: Meu mestre, eu entendo em minha mente que posso me apresentar a qualquer momento para interpretar o que Piste Sofia, a divindade feminina, disse, mas tenho medo de Pedro, porque ele me ameaça e odeia nosso gênero. Jesus garante a ela: qualquer um daqueles cheios do Espírito da Luz se apresentarão para interpretar o que eu digo. Ninguém será capaz de se opor a eles. Então, quais são as principais ideias sobre Maria Madalena no gnosticismo? Primeiro, ela é detentora da gnose, que gnose significa conhecimento espiritual ou iluminação. Maria Madalena é retratada como alguém que recebeu ensinamentos secretos de Jesus, que entendeu profundamente sua mensagem, ao contrário de alguns outros apóstolos que, segundo os textos gnósticos, às vezes demonstravam falta de compreensão. Maria Madalena também mostrava uma autoridade espiritual. Textos como o Evangelho de Maria mostram Maria Madalena assumindo uma posição de liderança, ensinando os outros discípulos e sendo respeitada por sua sabedoria. Contudo, ela enfrenta resistência, especialmente de Pedro, que em algumas passagens expressa ciúme ou dúvida sobre a sua posição. Maria Madalena também, nos textos gnósticos, apresenta uma igualdade espiritual, ao contrário do cristianismo tradicional, que muitas vezes limitou o papel das mulheres na hierarquia da igreja. O gnosticismo via Maria Madalena como uma igual entre os discípulos, talvez mesmo até superior em sua compreensão espiritual.
Bom, aqui eu vou apresentar para vocês uma pequena diferença entre o gnosticismo e o cristianismo, para a gente poder entender o papel de Maria Madalena. Então, no cristianismo tradicional, Jesus é frequentemente entendido como Filho de Deus que veio para redimir os pecados da humanidade. Já no gnosticismo, Jesus é visto como um mestre espiritual que veio para transmitir o conhecimento necessário para a salvação individual. No que diz respeito à salvação, no cristianismo, a salvação ocorre pela fé em Jesus Cristo e pela sua graça divina. Já no gnosticismo, a salvação é alcançada pelo autoconhecimento e pela compreensão da verdadeira natureza espiritual, muitas vezes representada pelo conhecimento secreto transmitida por figuras como Maria Madalena. Com relação ao corpo e ao mundo material, o gnosticismo vê o mundo material como uma prisão criada por um demiurgo, enquanto o cristianismo tradicional valoriza a criação de Deus como boa, apesar do pecado original. Nesse caso, o gnosticismo vê o criador desse universo como um demiurgo que não fez algo bom e perfeito. Maria Madalena é, portanto, uma figura central em ambas as tradições, mas seu papel no gnosticismo destaca a sua posição como líder espiritual e símbolo de sabedoria. Essa visão contrasta com a imagem mais tradicional do cristianismo, onde o seu papel foi muitas vezes subestimado ou mal interpretado. Essa visão de Maria, né, como distorcida, que foi colocada dentro do cristianismo primitivo, houve uma reabilitação moderna quando o Vaticano, em 1969, corrigiu este erro e reconheceu que Maria Madalena era uma figura distinta, não identificada como as outras Marias ou a pecadora. Em 2016, o Papa Francisco elevou a sua festa litúrgica ao mesmo nível dos apóstolos, reconhecendo plenamente a sua importância. Ou seja, agora na contemporaneidade, Maria Madalena foi reconhecida pelo Papa Francisco como apóstola dos apóstolos. Vamos dar um pequeno intervalo e logo em seguida retornaremos para falar um pouquinho mais sobre o trabalho de Maria Madalena. Até já! Estamos de volta e vamos agora conversar sobre o Evangelho de Maria Madalena e qual a importância desse Evangelho para compreendermos os ensinamentos de Jesus. Então, o Evangelho de Maria Madalena é um dos textos apócrifos vinculados às tradições gnósticas, ocupa um papel central em debates sobre a mensagem espiritual de Jesus e o papel de Maria Madalena dentro do cristianismo primitivo. Embora ele tenha sido excluído, né, das escrituras sagradas, este evangelho oferece uma visão única e profunda dos ensinamentos de Jesus, sobretudo em relação à busca da verdade interior, do papel das mulheres no movimento cristão e a transcendência das escrituras de poder religioso. Então, Maria Madalena como uma discípula especial, né? Como é que isso aconteceu? Então, após a ascensão de Jesus, os discípulos enfrentam dúvidas e medos sobre como deveriam continuar sua missão. E é nesse contexto que Maria Madalena se destaca, pois ela relembra aos apóstolos as palavras do Mestre e oferece um ensinamento que Jesus compartilhou com ela em particular. Maria narra uma visão que teve, onde Jesus revelou a jornada da alma após a morte. Nessa visão, ela descreve como a alma deve atravessar diferentes reinos ou poderes que tentam aprisioná-la. Esses poderes representam o ego, o medo e o apego às ilusões materiais. Jesus teria dito a ela: Não temas, o espírito é mais forte que qualquer poder. Ele te guiará de volta à tua origem divina. Quais foram as rejeições e quais foram as defesas sobre a participação ímpar dessa mulher chamada Maria Madalena, que ficou conhecida
posteriormente no evangelho que foi atribuído a ela. Então, após ela compartilhar esses ensinamentos, alguns dos discípulos, especialmente Pedro, questionou a legitimidade da autoridade de Maria Madalena. Pedro expressa dúvidas sobre por que Jesus teria revelado tais verdades a uma mulher e não aos demais discípulos. Pedro assim diz: será que o mestre realmente falou essas coisas a ela e não a nós? Maria responde com humildade, mas também com firmeza, reafirmando que Jesus escolheu compartilhar esses ensinamentos com ela porque sabia que ela compreenderia profundamente as verdades espirituais. Levi, outro discípulo, intervém em defesa de Maria, dizendo: se o Mestre a considerou digna, quem somos nós para rejeitá-la? Devemos seguir os seus ensinamentos, pois ele a amava mais do que a todos nós. E agora vamos falar um pouquinho a respeito de Jesus e sobre a origem do sofrimento. No início do Evangelho de Maria Madalena, Jesus aborda a questão do sofrimento humano. Ele ensina que o sofrimento não vem de uma realidade externa, mas da separação que o ser humano cria em sua mente ao se apegar às coisas materiais e ilusórias. Jesus explica que a verdadeira paz vem da unidade com o Espírito e do reconhecimento da natureza divina dentro de cada ser. Ele diz: não deixeis que ninguém vos confunda, dizendo: sigam-me, pois eu sou a salvação. A verdade está dentro de vós mesmos. Aqueles que buscam deverão encontrá-la. Qual foi a mensagem central desse diálogo entre Jesus e Maria Madalena? E qual foi a importância? Qual foi a importância dessa mensagem, né, de Jesus? Foi estar centrado no autoconhecimento, na rejeição do medo e no cultivo de uma conexão profunda com o Espírito. Então, Jesus confia a Maria Madalena um papel de liderança espiritual, desafiando as normas da época e colocando-a como uma mensageira de verdades superiores. Assim diz Jesus no Evangelho de Maria Madalena: tudo que é composto será dissolvido. Buscai o que é eterno e lá encontrareis a luz. Outro aspecto é difundido no Evangelho de Maria Madalena diz respeito à verdade interior e à libertação da alma. Em um dos momentos centrais do Evangelho de Maria Madalena, Jesus direciona seus ensinamentos aos discípulos antes de sua partida, explicando que a verdade e a paz não estão no mundo externo, mas no íntimo de cada pessoa. Ele desafia os discípulos a superarem o medo e a buscarem a verdade dentro de si mesmos, um ensinamento que Maria Madalena compreende profundamente. Jesus diz: toda a natureza, toda a forma criada, toda criatura está interligada, mas o que vos prende é a ilusão. Não há pecado, mas sois vós que criam o pecado quando agis de acordo com a natureza adulterada de vossa mente. A verdade está dentro de vós mesmos. Voltem-se para ela, pois sois filhos da luz viva. Aqui, Jesus convida os discípulos a transcendê-lo como mestre físico, a reconhecerem que o verdadeiro caminho é a introspecção e a união com o Espírito. Então, Maria Madalena, ela é vista como a guardiã do conhecimento interior. Após a partida de Jesus, os discípulos demonstram medo e incerteza sobre como seguir sua missão. É nesse momento que Maria Madalena surge como alguém que compreendeu a essência do ensinamento de Jesus. Ela surge como a guardiã do que verdadeiramente o mestre ensinou. Ela lhes recorda que o mestre havia ensinado sobre a busca interior e compartilha uma visão profunda que teve com ele. Maria narra: eu vi o Senhor em uma visão e disse a ele: Senhor, onde estás agora? Como posso te encontrar? Ele respondeu: não busqueis fora, busqueis dentro de ti mesma, no lugar onde habita a verdade, pois lá está a morada do Filho do Homem. Nesse diálogo, Jesus enfatiza que o Filho do Homem, símbolo do princípio divino, não está em um lugar externo, mas dentro do ser humano.
Essa verdade, segundo ele, é o que conduz à libertação. Então, a jornada da alma é o conhecimento de si. Em outra parte do Evangelho, Maria Madalena relata uma visão mística em que Jesus lhe revela como a alma deve se libertar das amarras do mundo físico e das forças que tentam aprisioná-la, como o desejo, o medo e o julgamento. Ele reforça que o conhecimento de si mesmo é a chave para vencer essas forças. Jesus diz a Maria: quando a alma atravessar as camadas que aprendem ao mundo, ela deve dizer a cada poder: eu te conheço, tu não tens domínio sobre mim, pois eu vim de onde a verdadeira luz habita. Essa passagem demonstra que o autoconhecimento e a conexão com o Espírito são os meios de libertação. Jesus ensina que o reconhecimento das próprias ilusões representadas pelos poderes é essencial para que a alma retorne à sua origem divina. Então, qual é a verdade de cada um? Maria, por fim, encoraja os outros discípulos a buscarem dentro de si mesmo o que Jesus ensinou. Ela reforça que o Mestre não os abandonou, pois a essência de seu ensinamento está em cada um deles. Maria diz: não vos aflijais e não choreis, pois sua presença vive em nós. Ele nos ensinou que a verdade é uma dádiva que está em nosso interior e cabe a nós despertá-la. Esse diálogo do Evangelho de Maria reflete um dos ensinamentos mais profundos de Jesus, que a salvação não vem de fora, mas da descoberta da verdade divina dentro de cada pessoa. Maria Madalena é apresentada como alguém que compreendeu e vivenciou esse ensinamento, destacando seu papel como líder espiritual e mensageira da sabedoria de Jesus. A centralidade da verdade interior. Então, um dos principais ensinamentos de Jesus, conforme registrado no Evangelho de Maria, é a ênfase na verdade interior como caminho para a libertação espiritual. Jesus instruiu seus discípulos abandonarem o apego ao mundo material e as ilusões criadas pela mente, direcionando-os para uma compreensão, uma conexão mais profunda com o Espírito. Ele ensina que a salvação não depende de intermediários, rituais ou dogmas externos, mas do autoconhecimento e da compreensão de que o divino habita dentro de cada ser. Essa abordagem apresenta um Jesus que desafia as estruturas religiosas rígidas e convida os indivíduos a serem agentes da sua própria transformação espiritual. Essa perspectiva ressoa profundamente com a visão gnóstica de que a iluminação vem por meio do conhecimento direto e pessoal da verdade, algo que Maria Madalena parece ter compreendido de forma exemplar. Então, caros ouvintes, esse pequeno resumo sobre o gnosticismo, o papel de Maria Madalena dentro dessa busca da verdade, dentro desse autoconhecimento e dessa afirmação de que a verdade está dentro de cada um de nós e que devemos procurar não no externo, mas sim dentro de cada um, é que é o ponto principal do gnosticismo. Tá? Então, Maria Madalena, como apresenta-se, né, dentro do gnosticismo, como eu já disse em várias oportunidades e volto a repetir, como a guardiã do conhecimento de Jesus Cristo e também como uma figura de sabedoria e liderança espiritual que foi valorizada como Jesus, como a portadora de ensinamentos elevados. Então, para fechar o que esse conhecimento que estou trazendo aqui a partir do Evangelho de Maria Madalena, qual é a relevância desse conhecimento para a nossa contemporaneidade, para nós humanos agora dessa época, né? Então, ele é importante, particularmente e significativo nos dias de hoje, pois oferece uma visão alternativa dos ensinamentos de Jesus, centrados na espiritualidade interior, na igualdade. Ele desafia interpretações dogmáticas da fé cristã e destaca a importância de reconhecer vozes frequentemente marginalizadas,
assim como a voz de Maria Madalena. Além disso, promove também uma mensagem de empoderamento individual, enfatizando que cada pessoa é responsável por sua jornada espiritual e que o divino não está restrito a instituições religiosas, mas vive dentro de cada um. Ou seja, o Evangelho de Maria Madalena é uma peça essencial para a compreensão mais ampla e profunda dos ensinamentos de Jesus. E ele nos convida a refletir sobre a importância do autoconhecimento, da igualdade espiritual e da transcendência das limitações impostas pelo mundo material. Ao destacar Maria Madalena como líder e guardiã dos ensinamentos de Jesus, o Evangelho nos lembra que a sabedoria divina não reconhece barreiras de gênero, de hierarquias, mas se revela a todos aqueles que buscam a verdade com o coração aberto. E é essa a mensagem principal de Maria Madalena em seu Evangelho. Então, esse foi mais um episódio do programa Guardiães do Tempo, mulheres que fizeram a diferença na humanidade. Até o próximo programa e eu me despeço deixando essa reflexão para que todos nós possamos descobrir a nossa própria natureza, o nosso papel, para que possamos reconhecer uma autoridade em nós mesmos na busca dessa verdade que é interior e não exterior, na condução para que essa busca seja feita por nós mesmos e não atribuir o ensinamento vindo apenas de fora. Reconhecer que nós temos a capacidade de buscar e compreender o nosso papel, a nossa natureza humana e nos desenvolvermos como seres humanos melhor. Deixo aqui o meu abraço a todos e até o próximo episódio do programa Guardiães do Tempo. A Rádio Atlan apresentou Guardiãs do Tempo, mulheres que fizeram a diferença na humanidade. Ciência, filosofia e espiritualidade. Apresentação: Giane Miranda.